Oi, gente, estamos de volta aqui, certo? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje eu vou falar sobre mais 4 obras, certo? Que tem no nosso material didático. A gente vai dar continuidade daqui. Vocês observaram que eu não estou colocando muitas imagens no nosso material de vídeo, porque na verdade eu quero que vocês acompanhem o material didático e nas nossas aulas presenciais eu vou fazer o uso dessas imagens para a gente fazer uma rememoração e vou disponibilizar para vocês na plataforma, tá bom? Então, a gente vem falando sobre a arte-cidade, sobre como a cidade ela pode ser fonte de inspiração ou como ela pode ser suporte para a arte, tá? A gente vai falar de 2 obras agora que eu considero obras bem interessantes, que são obras de grandes proporções, tá? 2 não, na verdade. As 4 obras são obras de grandes proporções. A primeira obra, ela é obra do Clay Oldenburg, certo? Ele é um artista da pop art, mas que ele ficou muito famoso no mundo todo. Essa obra que está no nosso material didático, ela é uma obra, certo, chamada Caixa de Fósforo, está em Barcelona. Foi construída para as Olimpíadas de 1992, tá? Para ficar num... Porque assim, eles convidaram vários artistas para fazer obras que ficassem permanentemente na cidade, que tivessem alguma significação. É interessante porque o Claes, ele trabalhava com vários itens, vários materiais vinculados à vida cotidiana, já que a pop art, ela fazia essa ligação, certo? Então é interessante a gente perceber o tamanho da obra e trazer um item, um objeto, que é uma caixa de fósforo, que não tem muita relevância na nossa vida, em grandes proporções, e ele colocou essa caixa de fósforo na praça e nas calçadas ao entorno ele espalhou vários fósforos amassados. E aí você remete ao porquê que aquilo está ali, qual a relevância daquilo, de que forma a cidade ela tem suas características modificadas por esse tipo de obra de arte. E aí eu faço uma pergunta, né, para vocês: que tipo de objeto do seu dia a dia você espalharia, você colocaria em grandes proporções? Eu ouso dizer que hoje as pessoas elas usam muito algumas coisas, como celular, tablet, certo? Os objetos eletrônicos e alguns objetos do uso cotidiano, principalmente da parte de vestimenta, alguns adereços, alguns acessórios, eles são muito mais utilizados nessas situações, porque representa muito do que a sociedade é, sobre o que a sociedade consome, sobre o que é produzido, sobre a mídia, sobre o que é popular, na verdade, e o que a gente pode representar, tá bom? Uma outra obra, eu acho que essa a gente tem que dar uma paradinha para falar sobre algumas coisas bem interessantes. Essa obra é o Caranguejo da Rua de Aurora. Ela está em Recife, no Recife Antigo, certo? A Rua de Aurora é uma rua bem famosa lá. E esse caranguejo ele foi feito todo em aço e foi grafitado por alguns artistas. Faz parte de um movimento chamado Movimento Mangue Beat. O que é o Movimento Mangue Beat? Ele é um movimento de artes plásticas, mas principalmente encabeçado por músicos, certo? De artes plásticas, música e dança. Ele foi encabeçado por músicos como Chico Science, Nação Zumbi, como o Mundo Livre S.A., e eles começaram a pensar nessa questão da vida, primeiro ambiental, né? Como se degradavam os mangues. Isso é muito, muito importante, por quê? Porque o caranguejo ele é um símbolo do manguezal. Não só as árvores, não só a plantação, não só a lama é um símbolo do manguezal, mas o caranguejo também. Aqui em Sergipe, por exemplo, a gente tem muitos manguezais que estão sendo devastados. Então a gente tem uma pequena reserva, que é a reserva do Tramandaí, que ela não representa praticamente nada do que era de mangue aqui, porque muitos dos manguezais da cidade foram aterrados, certo? Era uma região que já tinha lama, vegetação, uma parte de rio, e aí eles foram aterrando esses locais charqueados e transformando nisso, certo? Que vocês veem hoje, que é a cidade planificada com esses locais que se perderam. Por conta disso, a gente tem uma baixa produção de caranguejo, por exemplo. A gente não consome tanto, porque agora a gente tem leis ambientais que garantem a reprodução do caranguejo, certo? E uma outra questão importante é que, por exemplo, lá em Recife, quando o movimento Mangue Beat surgiu, ele não surgiu só para questionar essa questão, esses fatores ambientais. Ele surgiu para falar sobre a questão social também, né? Porque tem uma música que eu vou deixar na descrição do vídeo, chamado A Cidade, tá? E aí ele tá usando o mangue
como metáfora, tá? Do homem que é socialmente marginalizado. Então, essa metáfora, ela vai pegar aquela questão da pessoa enterrada na lama, a pessoa que está numa situação de invisibilidade. Porque quando você entra no mangue, você não vê nada. E aí você só vai descobrir que o caranguejo está lá se você meter a mão no buraco. E se você meter a mão no buraco, você pode se machucar, porque o caranguejo ele vai agredir, ele vai lhe machucar, porque ele está no ambiente dele que é invisível, que é escondido e que é marginalizado, certo? Então, todas essas questões elas se misturam. E aí a gente traz à tona aquela discussão de que a arte, ela não é só visual, certo? Ela é um reflexo da sociedade. Mesmo que não seja do meu grupo social, é um reflexo da sociedade, tá? A outra obra que a gente tem aqui é uma obra de um artista chamado José Rezende, se chama Olhos Atentos. Ele fez uma obra que ele chamou de... que é um pêndulo, certo? Um pêndulo não, um pendente. E o que ele fez? Ele pegou uma grande viga de metal e ele colocou essa viga presa de um dos lados, na margem do rio, e ela se projeta para dentro do rio. Então, quando você caminha por cima dessa viga e chega lá na frente, é como se você tivesse dentro do espaço do rio, dentro daquele local. É uma plataforma em balanço, é uma obra que foi interditada inicialmente, após cerca de 3 ou 4 anos, ela foi restaurada, liberada novamente para circulação de pessoas e novamente interditada. E há uma discussão sobre se essa obra deve ser mantida ou não no local. Primeiro porque apesar dessa intervenção que ela faz, ela é uma obra que precisa ser mantida o tempo inteiro, então não existe essa viabilidade de ficar durante tanto tempo. Segundo, porque nem toda obra de arte ela precisa durar 500, 600, 700, 800 anos, entendeu? Algumas obras de arte elas são efêmeras, elas começam e elas terminam. Então a vida dessa obra ela tem um fim. E a partir do momento que tem um fim, é interessante a gente questionar a sociedade se eles acham interessante que ela se mantenha ou não, porque às vezes o significado que ela tinha originalmente ela já não tem, não tem um pertencimento da sociedade. Se vocês observarem no material de vocês, ela tá pichada, certo? Ela tá enferrujada. Então, isso deixa de ter uma relevância positiva e passa a ser um fardo para a população local, certo? Então, essa obra ainda está interditada. Eu pesquisei, aparentemente eles ainda estão vendo se vão manter ou não, certo? Porque é muito difícil você fazer uma restauração de uma obra desse tipo, porque você vai ter que ficar recolocando vigas de metal ou fazendo a manutenção para evitar corrosão. Enfim, é uma obra mais complexa nesse sentido de manutenção, tá? E por último, a gente tem uma obra aqui da Tomi Otaki. A Tomi Otaki, ela nasceu no Japão, mas ela veio para cá ainda muito criancinha, então ela é naturalizada brasileira. Ela se considerava brasileira, ela já faleceu, infelizmente. Faleceu em 2015. Era uma artista que trabalhava com arte abstrata e depois de um tempo trabalhando apenas com pinturas, ela passou a criar esculturas de grande proporção, certo? As esculturas dela são sempre monocromáticas ou no máximo com 2 cores. Tem essas formas fluidas, certo? E ficam sempre num local, porque ela trabalhava muito com essa questão da natureza nas obras dela, certo? E fica sempre num local que pode ser observada de grandes distâncias. Essa obra especificamente, ela fica na praia do José Menino, em Santos. Mas se você estiver na cidade vizinha, que é a cidade de São Vicente, se você estiver na parte litorânea, a uma certa distância, você consegue observar essa obra. Ela tem cerca de 60 toneladas e ela é muito alta, ela tem 15 metros de altura. Então, assim, o objetivo dela era ter essa obra fluida, tá? Que estivesse presente ali e que se tornasse parte do cenário de tal maneira que gerasse uma visibilidade para esse local, tá? Então, a Tomi Otaki, ela fez muito isso e ela utilizava várias dessas obras na cidade. São Paulo é cheio de obras dela, Santos. Ela fez obras de arte pública para outros países, inclusive. Ela ficou muito
famosa, ela tinha uma notoriedade muito grande e são sempre abstratas. Não é uma forma específica que tem um significado específico. A obra abstrata, ela cativa as pessoas e cada pessoa tem uma significação daquela obra de acordo com a sua vivência, tá? Então, essas foram as obras. Eu vou ficar por aqui, porque o vídeo tá meio extenso já e a gente já tem outro vídeo grande antes. E na próxima semana a gente dá continuidade. Lembrando que tem uma atividade na plataforma, podem responder, tá certo? Olha, gente, cuidado com o tempo das atividades, hein? Tchauzinho.